Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato. Em mais uma exposição bíblica, vamos fazer a exposição no livro de 1 Samuel, no capítulo 31. Chegamos ao final de uma história com um final muito triste, que é a história do rei Saul. E nós vamos pontuar aqui o capítulo 31 e também 2 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos pontuar alguma coisa para poder deixar clara a palavra de Deus, porque você pode passar lendo esse texto isoladamente. Então, nós vamos pontuar para poder até mesmo desmascarar um homem que ele disse que foi ele que matou Saul. Então nós vamos fazer essas considerações. E também no capítulo 10 do primeiro livro das Crônicas. Amados, fim de uma história e um final triste, um final lamentável. E a Bíblia vai nos dizer por quê. E tudo que ficou escrito na palavra do Senhor ficou para exemplo, para nós. Não seguirmos, não andarmos por esse mesmo caminho, que é o caminho da morte, que é o caminho do coração do homem. Diz um ditado que aquilo que você não domina vai te dominar. Aquilo que você não domina, o que você não dominar, vai te dominar. E é justamente, amados, isso que vai acontecer com o rei Saul. Vamos fazer uma retrospectiva na vida do rei Saul, porque ele vai ser dominado e vai ser morto pelos filisteus. Mas qual era a pauta de Deus para Saul? Qual era a missão de Deus quando Deus o elegeu rei de todo Israel? Vamos voltar em 1 Samuel 9,16. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. A missão do rei Saul: destruir os filisteus, livrar o povo de Israel, o povo de Deus, da opressão que eles sofriam pelas mãos dos filisteus. Amados, deixa eu te fazer uma pergunta. A pauta de Deus para Saul era destruir os filisteus. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que essas lições são para aplicações na nossa vida. Você está cumprindo com a pauta de Deus ou está perseguindo a Davi? É porque Saul trocou a pauta de Deus para perseguir Davi. O que você está fazendo? Está fazendo o que Deus mandou ou o que você quer? O que você quer fazer? Nós temos que observar isso nessa lição, porque é uma lição de vida para nós. Por que Saul trocou a pauta de Deus para perseguir Davi? Inveja. Deus estava com Davi, tudo que ele fazia tinha sucesso, era sucesso total, era bem sucedido ao entrar, ao sair. E nós, às vezes, trocamos a pauta de Deus por causa da inveja, por querer o lugar do outro. Isso é ruim. E se Deus estiver com o outro, piorou. Foi o caso de Saul. Deus estava com Davi. As coisas só complicaram para ele. E vamos lembrar também, deixar bem claro que Davi é o fruto da desobediência de Saul. É o fruto. Desobedece a Deus. Mas vamos ver. Agora vamos fazer uma apanhada aqui na vida de Saul. A primeira guerra que Deus mandou ele guerrear, a primeira guerra de Saul foi contra os amonitas. Você lembra? Jarbes, Gileade. No capítulo 11, Jarbes, Gileade ficou cercado, o terror do inimigo, eles pediram um acordo. E o inimigo disse: o acordo é arrancar vazar um olho de vocês. E foi aquela coisa terrível. O Espírito de Deus veio sobre Saul e ele distribui 12, mata boi lá, distribui 12 pedaços para 12 tribos, convocando-os para a guerra. E ele consegue libertar a Jarbes, Gileade, que estava sendo oprimida, cercada pelo inimigo. A próxima guerra foi contra os filisteus. Lembra? Saul, ele tinha que esperar Samuel, os filisteus estavam se aproximando para a guerra e ele tinha que esperar o profeta Samuel para oferecer o sacrifício. Ele pega e oferece o sacrifício, desobedece o Senhor e ali ele leva uma sentença. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tenho ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, portanto, não guardar-te o que o Senhor te ordenou. A rebeldia de Saul. O profeta havia mandado ele esperar, e ele não esperou, ele pegou, ofereceu o sacrifício. A rebeldia, já começou a rebeldia.
portanto, não subsistirá. É sobreviver, não sobreviverá o seu reino. Seria os filhos, a posteridade dele, não ia sobreviver. Ou perdurar. Perdurar, perpetuar. Não, Deus cortou em Saul o seu reino. A sua semente não reinaria. Primeira sentença. Aí depois vem outra guerra, que Deus já não quer dar mais vitória a Saul, uma guerra contra os filisteus ainda, e Deus dá a vitória que é a Jonatas, seu filho. E ele quer matar Jonatas, e o povo não deixa, enfim. E lá vai Saul, aprontando. E vem a próxima guerra, contra os filisteus, lá vem um gigantão. Saul fica com medo, porque ele está sem Deus. Nessa fase aqui, o Espírito de Deus já havia abandonado Saul, e abandonou Saul e possuiu, impeliu a Davi. Aqui a coisa está complicada para Saul, e Deus vai dar vitória a Davi contra o gigante Golias. Aí as mulheres cantam aquela musiquinha, que foi o fim de Saul. Aí continua. A próxima guerra contra Amaleque. Deus queria destruir os amalequitas, disse que quando eles entrassem na terra era para destruir os amalequitas, porque eles foram covardes, cruéis, lá quando o povo saiu do Egito e vinha passando pelas suas terras. E aqueles homens cansados, velhos, doentes, que estavam lá na retaguarda, na ponta, lembra, eles saquearam e mataram. Então eles têm um acerto, Deus tem um acerto de conta com os amalequitas, e pede Saul, chegou a hora. Entrega os amalequitas na mão de Saul, e Saul vai lá e vence os amalequitas. Mas não obedece o Senhor. Ele poupa o rei, poupa o melhor dos animais, e ele segue o seu coração. O que o seu coração manda é o que ele faz. Vou repetir. Gênesis 8. Não tornarei mais a destruir a terra como fiz por causa do homem, porque a imaginação do seu coração é má desde a sua meninice. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Provérbios 28:26. Insensato é o homem que confia no seu próprio coração. Aí Jesus vem para fechar e diz: negue-se, pois, a si mesmo, ou seja, não faz o que você quer. Há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas o seu fim é a morte. Então Saul aí vai seguindo o seu coração e se cercando. Lembra que ele vai se cercando de bajuladores, de conselheiros, de ímpios, de homens gananciosos. Ele vai se cercando dessa gente. E dessa guerra contra Amaleque, contra os amalequitas, ele faz um monumento para a sua própria glória, sua própria grandeza. Em cima de um monte, ele faz um monumento em homenagem ao rei Saul. A guerra de Deus. Tem muita gente que não consegue dar glória a Deus, se gloria com a vitória que Deus deu, com a guerra de Deus, e ele se gloria. É isso que Saul está fazendo. A Bíblia diz que quer se glorie no Senhor. Se glorie no Senhor. O que é glória? Fama, grandeza, notoriedade. Faz alguma coisa que vai glorificar o nome do Senhor, e não o seu, não o meu. Mas Saul faz um monumento naquele monte para a sua própria grandeza, para a sua própria glória, se engrandecendo, vaidoso. Quando o profeta chega, aí Saul fala assim: então disse Saul a Samuel: pequei, porque tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. Olha a raça que esse homem está se cercando. Cuidado com o povo. Cuidado. Jesus não dá muita confiança não. Hein? Vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. E depois ele vai dar um discurso. Ele vai dar um discurso. E o povo vai se dispersando. E ele vira para os discípulos e pergunta: vocês querem sair também? Quer ir também? Mas Saul está cercado desses homens. E eles querem. Esse gado aí é um desperdício. Vamos levar para oferecer ao Senhor. Conversa fiada. Vamos levar para fazer o churrasquinho. A conversa. Vamos fazer uma churrascada aí desse boi gordo dos amalequitas. Quando a ordem de Deus era matar tudo.
Amados, isso acende um alerta aos pastores de Israel, a todos nós. Uma escolha difícil do líder é agradar a Deus e os homens. Porque para agradar a Deus, não pode agradar os homens. E mais nos importa agradar a Deus do que os homens. Mas Saul, ele vai oferecer sacrifício, com medo de ficar sozinho, popularidade, seguidores, tudo isso é uma bolha. É uma bolha. Diz um líder desse meio gospel que mais de 70% do povo que segue essas multidões, esse show, esses eventos, não estão lá por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão lá por causa de negócio, por causa do calor humano. Para tirar vantagens, tirar proveito, para uma vida amorosa, traições. E são muitas coisas que acontecem nesse show. Negócios. Muitas coisas, é uma bolha. Um dia vai ser furada. Porque haverá um só rebanho e um só pastor. Então o líder, ele tem que ter muito cuidado em querer agradar o povo, porque o líder, um pastor de ovelhas, ungido de Deus, ele tem uma constituição de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então não pode abrir mão do que Deus não abre mão. E são muitas coisas que Deus não abre mão. Santidade, muitas coisas. Vou nem entrar aí porque a gente está fazendo aqui a exposição do texto. É uma escolha muito difícil. Olha só como é que Saul gostava de se cercar de bajuladores, de comprar pessoas para aumentar, entre aspas, seu poder. Então Saul disse a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi-me, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras, vinhas, fazer-vos-á todos capitões de milhares, capitões de centenas. É um discurso político. O que Davi pode dar para vocês? Eu dou terras, eu dou vinho, eu faço de vocês capitão. E ele está se cercando dessas pessoas. E o Senhor, nosso Deus, disse: quando agrada o homem, o que agrada o homem não me agrada. O que agrada o homem não me agrada. O homem que adota essas políticas, ele se cerca de traidores, de traíras. Se cerca dessa gente, sedenta pelo poder, que lá na frente serão capazes de apunhalar pelas costas. Se cerca disso. Duas vezes que Deus entrega a Saul na mão de Davi, Davi vai falar sobre esses conselheiros que fazia Saul se afundar. Não vou nem dizer que fazia errar, mas se afundar cada vez mais no erro. Ele se cercou de maus conselheiros. Então, quem se cerca do mal vai se servir do mal. Disse Davi a Saul: por que dás ouvido às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Capítulo 24, versículo 9, quando Deus coloca Saul na mão de Davi: por que tu dá ouvido a esses homens? No capítulo 26, versículo 19, parece que Davi tem uma dúvida. Se era o Senhor que estava colocando, incitando Saul contra ele, ou se eram os homens. Mas ele diz: se é os homens, que sejam malditos. Malditos sejam esses homens que estão incitando Saul contra mim. Esse é Saul. Esse é o rei Saul. Mais de 90% da nossa vida, nós vivemos para os outros. Você sabia disso? Você não vive nem 10% da sua vida para você. Vivemos em prol dos outros. Temos filhos, temos mulheres, mulheres têm maridos, pastores têm ovelhas, patrão tem funcionários. E vivemos em prol dos outros. Agradar o patrão também. Mas mais importa agradar a Deus do que os homens.
É assim que tem que ser. Agradar, servir, mas tudo no Senhor. Saiu do Senhor, aí é guerra. Aí nós declaramos guerra, porque nós queremos o Senhor. Cuidado com as pessoas que te cercam por causa do poder. Cuidado. Cuidado. Cuidado também ao usar o poder que não é teu. O poder que é do outro. Deus não dá poder ao homem para fazer oposição, mas sim para se submeter e somar. Como Davi não fez oposição a Saul. Foi ao contrário. Deus deu a ele poder. Com certeza, como já falamos na exposição do texto da perseguição, Davi não tinha medo de Saul. Ele só não queria matar o ungido de Deus, que Deus colocou na sua mão por 2 vezes. Cuidado. Não use o poder que Deus te deu para fazer oposição ao próprio Deus. A qualquer governo estabelecido, a Bíblia diz que toda potestade, todo governo é eleito por Deus. Todo governo é eleito por Deus. E aqueles que não se submetem vai trazer condenação sobre si. Então não use o poder para fazer oposição a qualquer governo, porque foi estabelecido por Deus. Cumpre a sua pauta. E eu cumpro a minha pauta. Aí vamos agora entrando para a lição. Foi bom fazer essas pontuações. Aí vamos para a lição do capítulo 31, que é bem curtinho. A fuga de Saul, fugindo dos filisteus. Saul foi ferido no combate, os flecheiros estavam próximos a ele e feriu gravemente. Não foi uma feridinha qualquer que dava para se safar, não. Ele foi ferido gravemente. Ele certamente, com o tempo, com a perca de sangue, ele morreria. Vamos contextualizar aqui, amados, em 1 Crônica, capítulo 10, 3 e 4. 1 Crônica traz alguns pontos esclarecedores, alguns detalhes. Olha só, o combate se tornou cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tira sua espada e mata-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. E depois o seu escudeiro também fez a mesma coisa. Colocou o cabo da espada no chão e se lançou sobre ela, possivelmente na altura do coração. Aqui no coração, ou na barriga, não sei onde que enfiou essa espada, mas eles eram matadores, eles sabiam o ponto que sofreriam menos até a morte. É bom pontuar que Saul morre com seus filhos. Aí em 2 Samuel, no capítulo 1, aparece um amalequita, mentiroso, querendo se aparecer, querendo ser recompensado talvez. Ele vai até Davi e podia falar a verdade. Encontrei Saul morto e trouxe para o meu senhor a sua coroa e o seu bracelete. Mas aí ele vai contar uma história, ele vai criar uma narrativa de que foi ele que matou Saul, o inimigo de Davi. E Saul era o inimigo de Davi, mas Davi não era o inimigo de Saul. Esse que é o problema. Cuidado quando você quiser ferir a oposição do teu líder. A oposição é para ser governada, não eliminada. Então cuidado. Deixa a oposição do teu líder. Você não tem direito de ferir. Deixa ela. Deixa ela. Vai ver até um ponto positivo na vida dele. Como eu creio que Saul foi na vida de Davi. Essas caminhadas, essas guerras, pelo deserto, fugindo de Saul. Isso forjou em Davi um grande rei, um grande líder. Então aqui vai aparecer um amalequita mentiroso, que podia falar a verdade, mas ele vai mentir, ele vai pecar,
E o salário do pecado é a morte. 1 Crônica 10:6. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Cortou o governo de Saul e a sua posteridade. 1 Samuel 31:6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, o seu pajem de armas, e o seu pajem de armas, e todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Aí tem um que buscava pelo poder, estava ali com Saul. Não foi só ele que escapou, não. Lá na frente, Abner, comandante de Saul, vai aparecer de novo, do lado de Isbosete, filho de Saul, um que escapou também, governando, a sede pelo poder. Versículo 7. A fuga dos homens. Viram que Saul era morto e seus homens, então eles abandonaram suas cidades e os filisteus vieram e habitaram nelas. Como na época do sacerdote Eli, os filisteus ganharam aquela guerra, tomaram as cidades, habitaram nela. Depois Deus dá a vitória a Samuel, Samuel reconquista as cidades. Enfim. Então eles fugiram da cidade. Imagina aí famílias abandonando suas casas e fugindo da cidade. E dá para ver que nem todos os homens de Israel estavam com Saul. Nem todos. Saul conseguiu dividir o reino, e muito. Olha só o que diz aqui. Profeta Oséias, capítulo 13, versículo 31. Deus está falando para Israel: deite um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. Como que Deus deu a Saul na sua ira? Qual foi o momento? O texto tem um texto bíblico, sabia? Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo o temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então aquela chuva, aqueles trovões, era a ira de Deus sendo derramada, e o povo ficou com medo de morrer e pediu a Samuel que orasse a Deus por eles. E Deus diz que tirou Saul no seu furor. Aí vai acontecer coisas horríveis. Aqui, versículo 8. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Estava lá Saul e seus filhos mortos, estirados. Certamente o amalequita já havia saqueado a coroa, o bracelete, e levou para Davi a fim de ser honrado. Enfim. Aí vamos contextualizar em 1 Crônicas 10, 8 e 9. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, aí já dá mais um detalhe, né? Eles saqueavam os mortos. Encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça e pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Vitória dos filisteus. Versículo 9 de Samuel, 1 Samuel 31. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, anunciaram no templo dos seus ídolos e entre o povo, Foram para o templo, rodearam a cidade com a cabeça de Saul, a sua lança, suas armas depositaram ao seu ídolo. Coisas terríveis aconteceram nesse dia. Os filisteus sempre atribuíam a vitória das suas guerras aos seus deuses. Vamos ver em Juízes 16, 23. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus, Dagom, para festejar, comemorando o nosso Deus, entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos.
Então eles comemoravam. Aí 1 Samuel 31, no 10. E puseram as suas armas no templo de Astarote, já era outro ídolo. E o seu corpo fixaram no muro de Bet-San. Coisas terríveis aconteceram com Saul e seus filhos. Versículo 11. Os moradores de Jabes de Gileade receberam a notícia que Saul estava morto. Os corpos estavam pendurados no muro de Bet-San e certamente seriam devorados pelas aves dos céus, pelos urubus e outros abutres que não perdem tempo. Então esses homens vão arriscar suas vidas. Por que eles vão arriscar sua vida? Porque essa região pertencia a Israel, mas estava habitada pelos filisteus. Então esses homens vão arriscar sua vida indo até o muro da entrada da cidade para pegar o corpo de Saul e de seus 3 filhos. Mas por que, pastor, que esses homens vão arriscar sua vida por Saul, por causa de Saul? Por quê? Os homens corajosos de Jabes de Gileade vão arriscar sua vida por Saul. Bom, vamos ver aqui. 1 Samuel capítulo 11. Volta lá. Aí você vai ver que Jabes de Gileade estava cercado. Olha só a situação. Então subiu Naás, Amonito, rei dos Amonitas, e sitiou, cercou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes de Gileade a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, Amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Era essa a situação de Jabes de Gileade. Aí foi quando o Espírito de Deus impeliu Saul e dividiu o boi em 12 partes, mandou para as 12 tribos e falou: assim será feito aos bois, aos gados, de quem não seguir Saul e Samuel. O povo deve ter lembrado daquela situação da concubina picada também, dividida. Então ninguém quer nem conversa, se ajuntaram, Israel se ajuntou como um só homem e foram e libertaram seus irmãos em Jabes de Gileade. Por isso que eles têm essa consideração por Saul. Saul foi usado por Deus para libertá-los. Então, em gratidão, eles vão lá para livrar o corpo de ser comido pelos animais, pelos abutres. E eles vão queimar esses corpos. Eles acham também, certamente, cortar a cabeça também dos filhos de Saul. E eles vão trazer esses corpos, queimar com fogo e enterrar os ossos. Todos os homens valorosos se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes, queimaram. Versículo 13. E tomaram seus ossos e sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Aí vem, vamos voltar ao finalzinho lá de 1 Crônicas 10, que faz um fechamento nessa história. 1 Crônica 10 faz um fechamento e deixa um alerta para mim e para você que está ouvindo essa exposição. Saul, 1 Crônica 10, 13 e 14, lá no finalzinho. Saul morreu porque foi infiel. Já citamos vários textos de Saul desobedecendo o Senhor. Saul morreu porque foi infiel, não guardou a palavra do Senhor. A Constituição, amados, a Bíblia. Não deixa de seguir a Bíblia para seguir homens. Não deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homens. Perigoso. Não guardou a palavra do Senhor. E chegou a consultar uma Meduim em busca de orientação. Olha que nível. E decadência moral e espiritual que Saul desceu. Em vez de consultar o Senhor, versículo 14, em vez de consultar o Senhor, por isso o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Deixar de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido aos homens. A Bíblia está cercada de
caminhos que não devemos seguir. Esse foi o fim de Saul, um monarca. Um homem levantado por Deus com uma missão. Fracassou. Porque largou a pauta de Deus. Amados, os heróis da fé, eles andaram aqui nesta terra, mas a visão deles era o céu. Eles viam pelos olhos da fé uma pátria celestial. Então toda essa carcaça aqui, toda essa carcaça aí, está nessa terra para a glória de Deus. Cuidado com a vaidade. A glória, a fama, a grandeza, a notoriedade. Deus tem que ser glorificado nas nossas vidas e não nós. Cuidado com quem te cerca, cuidado com quem você ouve. Dependendo de quem você está ouvindo, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Se nós faltarmos para ser orientado pelos homens, que todos nós temos o coração enganoso, perverso, inclinado para o mal, como eu já disse, voltado para o reino dessa terra, para as coisas da terra, porque nós fomos criados na terra, aí será a nossa derrota. Então vamos seguir a Constituição de Deus. Vamos guardar esse exemplo de Saul, esse fim trágico, triste, tão cruel. Deus não duela com seu caráter. Deuteronômio 28 se cumpriu na vida de Saul. Dá uma olhada lá. Vamos dar uma olhada nas leis, nos preceitos e nos mandamentos do Senhor, porque isso deve reger a nossa vida. A Constituição de Deus e não a dos homens. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus, aquele abraço. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e até a próxima exposição, se Deus quiser. Pastor, aí o capítulo 28. Fugi do capítulo 28, tá bom? Deus abençoe e vamos para frente, porque para frente é que se anda.